A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui de volta, tá? Nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de prevenção, nesse tempo de limites a reunirmos-nos no templo, é desse jeito que a gente vai se comunicando e eu quero que você dê muita atenção ao estudo que nós começamos hoje, né? Na semana passada eu até perguntei aos irmãos se haveria algum tema. Como não chegou até mim nenhum tema, eu entendi que nós podemos falar sobre a carta aos Hebreus e sei que ela vai trazer alimento espiritual para nós, vai trazer conhecimento, vai trazer maturidade em Cristo e eu sei, em nome de Jesus, vai valer a pena se você ficar com a gente. Eu acredito que esse vídeo deve ter uma duração aí de meia hora a 40 minutos no máximo, tá certo? Para aquilo que temos proposto para esse momento, tá certo? Bom, como sempre, todo estudo a gente deve começar pelo começo, tá? Então a gente vai iniciar a carta aos Hebreus. Eu até coloquei o celular nessa posição para que você possa acompanhar comigo os slides, embora eu vou disponibilizar para você, né, aí no grupo de WhatsApp da igreja vai estar disponível os slides, mas de repente alguém vai assistir esse vídeo depois via internet, vai se interessar por ele e vai assisti-lo, então vai poder acompanhar aquilo que estão também nos slides aqui no nosso esboço. E para iniciar esta aula, iniciar esse tema, eu quero ler a carta aos Hebreus, e eu vou ler apenas alguns versículos chaves, que inclusive estão aqui nos slides. Hebreus capítulo 10. Só um instantinho que a Bíblia não estava colocada lá em Hebreus. E quando a gente quer, parece que some. Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Diz assim, a partir do versículo 19. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Tá? Aproximemo-nos de Deus, acheguemo-nos a Deus, como tema base dessa carta aos Hebreus. É daqui que partimos. A carta que fala para aproximarmos-nos de Deus. E você vai entender aqui no decorrer da aula o porquê esta palavra é tão importante. Diz um outro texto da Bíblia Sagrada em Tiago, né? Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então eu vejo que é extremamente importante que nós, com temor e tremor, aproximemo-nos de Deus. Não existe outra maneira de nós conhecermos a quem servimos, tá bom? Achegue-se a Deus a partir de agora, no nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus faça você entrar juntamente comigo na palavra, entrar juntamente comigo no estudo. E em nome de Jesus, o Espírito Santo alimente a tua alma, o teu espírito, a tua mente. E no nome de Jesus, você seja fortalecido por essa palavra, encravado, firmado na palavra do Senhor e no próprio Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos começar pelo panorama geral. A carta aos Hebreus tem um panorama geral. Talvez com exceção de 2 João, nenhum livro da Bíblia descreva tão minuciosamente as glórias do Senhor Jesus, sua divindade e humanidade, como a epístola aos Hebreus. Para o escritor aos Hebreus, a religião é o acesso a Deus, né? Vamos colocar assim, Paulo, ele observava e via a religião como Cristo em nós, a esperança da glória, o relacionamento íntimo com Deus, íntimo e direto com Deus, a religião interior, né, a vida de Deus em nós.
Pedro e Tiago apontavam que só em Jesus nós temos a capacidade de se relacionar com Deus e manifestar a vida de Deus em nós, e é Ele que nos dá essa capacidade. E aqui o escritor aos Hebreus coloca que a religião é aproximar-se de Deus, achegar-se a Deus, estar junto de Deus, tá? Para o escritor aos Hebreus, a religião é o acesso a Deus, é o que os leva à própria presença de Deus, o que remove as barreiras, o que elimina os estranhamentos e abre as portas à presença viva do Deus vivente. Encontrava em Cristo a única pessoa que podia conduzi-lo à própria pessoa de Deus. Jesus é a porta que tinha estado fechada e foi aberta. Aliás, o acesso a Deus, a porta se torna Jesus, a porta que tinha estado fechada foi aberta pelo que Jesus foi e fez. E você pode ver isso aqui no slide, né? Estou saindo da frente para que você possa ler também o que nós colocamos. Toda a ideia de religião do escritor aos Hebreus se resume na importante passagem de Hebreus 10, do 19 até o 22, 19 e 20 e até o 22, a parte A. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé. Se o autor de Hebreus tinha um texto e um lema, era o seguinte: aproximemo-nos, vamos nos achegar a Deus. Qual era o pano de fundo cultural e religioso da época, né? O que o escritor aos Hebreus tinha em mente, qual era a cosmovisão que ele tinha, né? E nós vamos colocar aqui alguns pontos desse pano de fundo cultural e religioso quando ele escreveu a carta, né? Alguns estudiosos, a maioria deles concorda que a carta aos Hebreus foi escrita entre o ano 70 e o ano 80, entre 70 e 80, entre duas perseguições ferrenhas à igreja. Há evidências na carta que deixam isso claro, que eles tinham escapado de uma primeira perseguição e que agora uma outra perseguição era iminente. Então, mesmo tendo passado por uma perseguição, eles ainda eram impopulares. Provavelmente depois da primeira perseguição feita por Nero e antes da próxima grande perseguição por Domiciano, tá certo? Então, provavelmente, muito provavelmente, entre o ano 70 e 80 foi escrita a carta aos Hebreus. Embora ela tenha levado muito tempo para ser inclusa no cânon, né? Isso é assunto para outro dia, né? Eu estou dando apenas o panorama geral. No ano 70 e 80 ela foi escrita, e como sabemos, o autor é desconhecido, oficialmente desconhecido, embora aponte para alguns, né? Alguns apontam para Paulo, né? Mas isso é assunto para outra hora, né? Outros apontam para Barnabé, outros apontam para Apolo, e ainda outros apontam até para Áquila, né? E a sua esposa. Eu esqueci o nome dela agora, eu vou ficar devendo para vocês, tá certo? Mas que estão aqui na Bíblia Sagrada, tá certo? A carta aos Hebreus foi dirigida aos judeus que se tornaram crentes no Senhor Jesus. Deixaram o judaísmo e vieram viver o cristianismo, né? E agora não estavam mais na sua religião de nascimento. Então, qual era o pano de fundo cultural e religioso dessas pessoas? O conteúdo da carta evidencia que a mesma foi escrita com o propósito de fundar e firmar esses crentes na verdade do cristianismo, incluindo os privilégios e as bênçãos inerentes, e assim libertá-los do sistema judaico ao qual pertenciam por nascimento. No sistema religioso do qual eles eram oriundos, o judaísmo, não se cogitava a ideia de novo nascimento. No judaísmo não existia a ideia de judaísmo. Tanto que quando Jesus está conversando com Nicodemos, né, Jesus deixa muito claro, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito.
E Nicodemos, sendo mestre no judaísmo, mestre na lei, não sabia do que Jesus estava falando. Tanto que ele pergunta: como posso eu, sendo velho, voltar ao ventre materno e nascer? E Jesus dá a resposta para ele: olha, eu estou falando de coisas que vocês deveriam entender, coisas naturais. Imagine se eu falar só numa linguagem celestial, né? Então Jesus está falando do novo nascimento. Cristianismo tem tudo a ver com o novo nascimento. É impossível que alguém que não nasceu de novo faça parte do reino de Deus. É impossível. Nós realmente nos tornamos igreja, nos tornamos cristãos de fato quando nascemos de novo em Cristo Jesus, tá? Mas o judaísmo não falava de novo nascimento. A religião era totalmente voltada para a terra, para as coisas aqui. O céu não era nem mencionado. Era uma religião e um sistema que regulamentava o comportamento das pessoas em relação a Deus e ao próximo, e prometia vida longa e bênçãos terrenas. Apenas isso, né? O sistema do judaísmo focava a vida aqui. E era então o ser humano sempre sendo colocado à prova se agradava a Deus ou não, se tinha nele algo bom de Deus, se a bondade de Deus se manifestava através da vida dele ou não. Era um sistema que funcionava para a vida aqui, prometendo bênçãos aqui, prometendo vida aqui, embora eles criam sim no Messias, criam no Messias que viria para dar autonomia e a soberania à nação judaica, né? E aqueles que são judeus, eles criam desta maneira. Então, agora esses crentes que tinham abandonado essa cultura e tinham vindo para o cristianismo, estavam precisando ser ainda mais firmados e fundados na verdade da palavra de Deus, na verdade do evangelho, na verdade do cristianismo, que não tem apenas a ver com essa vida, mas principalmente com a vida eterna, com as questões celestiais, espirituais, muito mais do que com as questões terrenas, tá certo? Então, o judaísmo era isso, esse era o contexto religioso, a maneira como eles viam a vida, a cosmovisão deles. E agora o autor, que está impregnado pelo cristianismo real, não o cristianismo instituído, né, como religião, como templos, igrejas e tal, o cristianismo de fato, né? Ele está impregnado do evangelho, agora ele quer ensinar os seus alunos, né? Muitos acreditam que a carta aos Hebreus foi escrita para possíveis mestres, ou aqueles que deveriam ser mestres, como cita no capítulo 5, vocês já deviam ser mestres, mas eu ainda tenho que ensinar coisas básicas, tá certo? Então ele está firmando e fundamentando os seus alunos para que não saiam do caminho, para que não saiam do evangelho e não retornem simplesmente ao judaísmo, tá certo? Essa religião, ela tinha um centro de reuniões, era o templo. O templo não era apenas, como nós temos hoje, um lugar para se reunir. O templo é chamado no Antigo Testamento a glória de Israel. Era o motivo de alegria, de gozo, era para eles aonde realmente Deus se manifestava, e também era motivo de orgulho para aquela nação, né? Dizem alguns historiadores que o templo ele era tão suntuoso, tão cheio de glória, que por fora e à distância dava para se ver, por causa das placas de ouro e de bronze polido, e tudo aquilo que estava por fora daquele templo suntuoso e espetacular. Quem olhava distante contra o sol tinha que fechar o seu olhar, porque o sol rebatia naquelas placas, e então não conseguia enxergar. De longe parecia um branco como a neve, de tanta luz quando o sol irradiava. Então era muito cheio de glória construída aquele lugar. Aquele templo era o centro da fé deles e o motivo de orgulho, a glória de Israel, como eu já disse, né? Então essa religião tinha um centro de reuniões, o templo, a mais suntuosa construção edificada pelo homem até então, com altares materiais,
cheia de altares materiais sobre os quais eram realizados sacrifícios também materiais. O serviço ali era ministrado por uma classe especial de sacerdotes nomeados para esta função, os levitas, né? E dirigiam ali um culto exterior, acompanhado de diversas cerimônias e rituais, tá? Tudo com significado, apontando sim para Cristo, mas agora Cristo já tinha vindo. Então o escritor aos Hebreus vai esclarecer isso de uma maneira muito mais profunda. O conceito da religião judaica está focada no homem natural. Era, na verdade, uma prova para se verificar se havia ou não alguma coisa no homem que correspondesse à bondade de Deus. No pensamento judeu, era muito perigoso aproximar-se de Deus. No pensamento judeu, no pensamento do Antigo Testamento, era muito perigoso se aproximar de Deus. Basta a gente ver o que está escrito, Êxodo 33, 20. Deus disse a Moisés: porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Jacó exclamou assombrado lá em Peniel: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Ele ficou perplexo de não ter morrido, né? Manoá disse para sua esposa, Manoá, pai de Sansão, disse para sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Tudo isso está na Bíblia Sagrada. Êxodo 33, 20, Gênesis 32, 30, Juízes 13, 22. Então era algo que estava impregnado na mentalidade dos judeus, que aproximar-se de Deus não era algo bom, podia custar a vida. Apenas no dia da expiação de pecados, nacional, então constituía a grande data do culto judeu. Era o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, onde se considerava que habitava a própria presença de Deus. Ninguém jamais entrava ali a não ser o sumo sacerdote, e este somente nesse dia. Ao realizar esse ato, a lei pedia que não se demorasse muito no lugar santo, para que Israel não se aterrorizasse. Era perigoso entrar na presença de Deus, e demorar por ali podia significar que aquele sacerdote estava morto. E se estava morto, então acontecia que, será que os nossos pecados foram perdoados? Se até o sacerdote foi morto, né? Então eles ansiavam que o sacerdote entrasse, o sumo sacerdote entrasse e logo saísse. Então havia celebração, Deus nos perdoou, cobriu os nossos pecados por mais um ano. Assim funcionava naquele tempo. Mas a lei tinha outra finalidade. Não somente regulamentava a vida do homem, mostrando-lhe seus deveres para com Deus e o próximo, mas o sistema todo era uma sombra dos bens futuros. Era tipo do que haveria de ser a realidade. Como já expliquei outras vezes, o que é tipo? É como pegar um carimbo, e você olha o carimbo, pena que eu não tenho nenhum aqui em mãos, né? Você olha o carimbo, a parte de baixo dele, você vai olhar as letras, vão estar do avesso, vão estar contrárias, mas quando você põe no papel, você vê claramente como é a expressa imagem que estava no carimbo. Antes era sombra, no papel se torna realidade, a expressa imagem do que realmente está naquele carimbo. Tá certo? Então, quando Cristo veio, as coisas que eram sombra deixaram lugar para aquilo que é a realidade. Cristo é a realidade. O tabernáculo era uma imagem das coisas existentes no céu. Isso a gente vai ver detalhadamente aqui na carta aos Romanos. O sacerdócio prefigurava a atividade sacerdotal de Cristo, né? O escritor aos Hebreus aponta claramente Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote, que entrou além do véu, que cumpriu todas as exigências, que levou sobre si os nossos pecados, que perdoou os nossos pecados e saiu depois ressurreto, redivivo, né? Garantindo que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, tá certo?
Tudo isso a gente vê na carta aos Hebreus. E os sacrifícios apontavam para o grande sacrifício dele. Vou repetir esse último parágrafo aqui, ó. A lei tinha outra finalidade, não somente regulamentava a vida do homem, mostrando-lhe seus deveres para com Deus e o próximo, mas o sistema todo era uma sombra dos bens futuros. O tabernáculo era uma imagem das coisas existentes no céu, o sacerdócio prefigurava a atividade sacerdotal de Cristo, e os sacrifícios, que eram materiais, apontavam para o grande sacrifício dele, de Jesus. Com a vinda de Cristo, a gloriosa matéria das sombras ou dos tipos, o sistema judaico foi posto de lado. O sistema judaico de culto era a sombra da realidade. Ele foi posto de lado porque agora Cristo era a realidade. Nesse pano de fundo cultural e religioso, a gente percebe também no escritor aos Hebreus, como dizem os estudiosos, que ele estava também permeado, ou tinha na cosmovisão dele, o pensamento grego. O pensamento grego estava presente também no autor aos Hebreus. Isso faz parte de um todo. Então, quando ele escreve aos judeus, ele fala também aos que não são judeus, porque ele sabe do que está falando. A matéria gloriosa das sombras era um pensamento grego desde Platão, 500 anos antes de Cristo. Eles já desde aquele tempo pensavam, não, existe um mundo paralelo, aquilo que nós vemos o que nós vemos é apenas uma cópia do que realmente é real neste mundo paralelo, neste mundo espiritual. Era um pensamento grego. E a gente vê na Bíblia Sagrada em tantas partes que isso é real, que o mundo em que vivemos, ele é real sim, porque nós podemos ver, tocar, sentir, mas o mundo espiritual é muito mais real ainda. Aquilo que está por vir e aquilo que os nossos olhos não veem hoje é muito mais real do que aquilo que vivemos ainda hoje, tá certo? O sistema judaico dirigia o homem segundo a carne e conduziu a maioria do povo numa relação somente exterior e formal para com Deus. Mas havia sempre, mesmo no meio desse povo, havia sempre um remanescente que mantinha uma relação de fé autêntica. E essas pessoas, quando Cristo veio, o reconheceram como o Messias. Reconheceram em Jesus o Messias. Então, a principal prova de que o sistema judaico conduziu os homens apenas numa religião natural é que quando Cristo veio, eles não reconheceram a Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, eles não reconheceram Cristo, porque estavam adaptados apenas àquela cultura, apenas àquilo que é formal e exterior, e bastava apenas um culto exterior para ser, entre aspas, aprovado por Deus, era o que eles pensavam. E quando chegou o homem perfeito, o Cristo perfeito, o Filho de Deus, eles não o reconheceram, mas apenas aqueles que tinham a fé autêntica puderam ver em Cristo o verdadeiro Messias. Isso acontece hoje também, irmãos. Se a gente ficar preso ao que aprendemos na nossa cultura, na cultura brasileira do catolicismo, a gente vai se adaptar apenas a um sistema de regras e culto frio, gelado, e não exige de nós uma fé autêntica. Mas quem quer viver segundo Cristo, quem nasceu de novo, não aceita apenas essa coisa formal, fria, gelada, apenas para que os homens vejam. No cristianismo, o culto não é apenas do homem natural, é do homem espiritual. Agora, então, essa segunda geração de cristãos, a quem foi dirigida a carta, é o remanescente a quem esta carta é dirigida com a finalidade de separá-lo da religião terreal, religião terrena, que era o judaísmo, e levá-lo a algo mais novo e mais profundo. O relacionamento celestial inerente ao cristianismo. Todo verdadeiro cristão se relaciona de verdade com Cristo que está nos céus. Mas como é fácil
E como é fácil ao homem se apegar muito mais facilmente ao que vê do que ao invisível, o autor destaca nessa carta o seguinte, eu peço perdão pelo pleonasmo que eu cometi ali, né? É simples ao homem se apegar muito mais ao que se vê do que aquilo que não se vê. Então o autor destaca esses temas na carta. Primeiro, as glórias da pessoa de Cristo e seu lugar no céu. Segundo, o sacerdócio de Cristo que cuida do seu povo aqui na terra em sua jornada a caminho do céu. Terceiro, o sacrifício de Cristo que abre o céu para o crente e o torna apto para entrar nele. Aleluia! É isso que a gente vê nessa carta, irmão. Quinto, a senda da fé que conduz a Cristo e ao céu. Sexto, os diversos meios que Deus usa para manter-nos no caminho que leva a Cristo no céu. E sétimo, a bem-aventurança associada ao lugar do opróbrio com Cristo, fora do arraial, ou seja, fora do mundo, né? Eu e você somos parte da igreja que no original o termo é eclésia ou eclesia, né? Ek fora e kaleos chamar, né? Então eu e você somos chamados para fora de um sistema, chamados para fora do sistema do mundo, chamados para fora do sistema do maligno. Eu e você, nós cristãos, fomos chamados para fora, para sofrer com Cristo, sim, padecer com Cristo, sim, como Ele padeceu, nós também padecemos, mas somos levados ao interior do véu, aonde Ele manifesta toda a sua glória, e nós temos o direito, por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, de entrar e permanecer no santo lugar com Cristo. Amém? Um dos propósitos dessa epístola, lembrando, a gente está dando um panorama geral da carta hoje. A partir da próxima semana, a gente entra destrinchando capítulo por capítulo e se aprofundando o máximo possível. Como eu disse antes, eu não quero que esse estudo seja maçante, entediante, mas também não quero que ele seja superficial. Eu quero que a gente possa se aprofundar um pouco mais na palavra, tá? Então, um dos propósitos dessa epístola é mostrar a imutabilidade do céu como um lugar de bênçãos. A carta aos Hebreus é chamada a carta do céu aberto. A carta do céu aberto. Aleluia. Ela apresenta o caráter celestial do cristianismo. A supremacia de Cristo sobre os anjos, a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, o sacrifício perfeito de Cristo, né? Relacionado aí com tantos sacrifícios que se apresentavam antes, né? Que se tornaram realmente ineficazes, o acesso direto ao céu, a senda da fé sobre o sistema das coisas visíveis. Tá certo? São coisas que a gente vai ver na carta aos Hebreus. As influências do cristianismo talvez possam até se tornar visíveis na vida e no caráter das pessoas, naquelas que não são convertidas. O que significa isso? Quando realmente somos cristãos, certamente o nosso testemunho vai impactar quem está de fora. Certamente vão perceber a influência de Cristo em nós. Se Cristo realmente vive em nós, as pessoas de fora vão notar, tá? Mas o que realmente opera na vida do crente é invisível, em contraposição ao judaísmo, que era dirigido à percepção por meio dos sentidos, tinha que ser visível, tinha que ser palpável, tinha que operar naquilo que os olhos veem. No mundo, irmãos, nós estamos cercados de coisas perecíveis, mutáveis e abaláveis. No cristianismo, somos levados ao que jamais acaba. Eu e você, nós somos levados ao que jamais acaba. Não se altera e não será abalado, aleluia.
Cristo permanece. A Bíblia mesmo diz, e aqui a carta aos Hebreus está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, o Evangelho, permanece fiel. Aquilo que Cristo prometeu permanece fiel, tanto aquilo que já vimos, quanto aquilo que ainda está por se revelar. Permanece e permanece para sempre, porque Cristo permanece para sempre. Ele é o mesmo, e tudo que se baseia sobre Cristo, que está sobre essa rocha, e sua eterna redenção é constante e jamais será abalado. O efeito prático dessa carta que nós vamos estudar é livrar-nos de uma religiosidade formal, de uma religiosidade fria, pragmática, né? E apenas terrena, basicamente isso, né? Uma religiosidade formal, fria, terrena, né? Que tem efeito apenas para aqui. Esse é o objetivo da carta. Por que ela é importante para nós? Por que ela não foi importante apenas para os cristãos da segunda geração? Por que ela continuou sendo importante para cristãos de todas as gerações? Justamente por isso, para nos livrar de uma religiosidade formal, fria e terrena. E nos posiciona agora então dentro do véu, além do véu, né? No céu, tornando-nos estrangeiros e peregrinos que não têm vínculos com o mundo pelo qual estamos de passagem. O verdadeiro cristão, irmão, o cristão que nasceu de novo, ele vai quebrando os vínculos que tem com o mundo. A Bíblia deixa muito claro que aquele que tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Não quer dizer que a gente vai ter que sair do mundo, de maneira nenhuma, mas estando no mundo, somos cidadãos dos céus. Temos um relacionamento com o celestial, com o eterno, com aquilo que não é visível, mas é real e permanecerá para todo sempre. Tá bom? Esse é o panorama geral que a gente quis explanar para vocês sobre o que vamos estudar nas próximas semanas. Se você tiver alguma pergunta, por favor, digita aí nos comentários. Você pode também fazer essa pergunta no grupo da igreja ou pessoalmente. Faça as suas perguntas, porque eu sei que logo a gente vai estar junto. Eu creio que essa quarentena vai passar logo. Tenho fé em Deus que ela vai passar logo. Já está havendo rumores que logo ela vai terminar. A gente vê o posicionamento do presidente, do Ministério da Saúde, e vamos estar atentos àquilo que dizem os órgãos governamentais, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, né? O que vem de cima, e não aquilo que a mídia distorce para dar um ar de catástrofe ou de que é só uma gripezinha. Tanto um lado quanto o outro